Seja bem-vindo a Varanasi, a cidade habitada mais antiga do mundo. Varanasi não é apenas uma cidade, é uma sensação, uma presença, um lugar onde o tempo parece desaparecer. Esta é a cidade que, para mim, é a verdadeira Índia. Aquela Índia que eu assistia nos filmes quando criança, aquela Índia pela qual eu tenho tanto apego emocional e espiritual. Gente, agora são 5h30 da manhã. A gente acordou cedo para fazer o passeio de barco lá no Rio Ganges. E não dá para acreditar, não parece que é esse horário. Tá um movimento aqui nesse lugar, muitas pessoas, todo mundo indo para o rio, os vendedores, as lojas fechadas, mas os vendedores acordados, oferecendo as coisas. Varanasi é uma cidade intensa, não só em espiritualidade, mas também em pessoas. Hoje, ela abriga cerca de 1,8 milhões de habitantes, enquanto sua região metropolitana passa de 2 milhões e o distrito ultrapassa 4 milhões. Mas o número real parece ainda maior, pois todos os dias milhares de peregrinos e viajantes chegam às margens do rio Ganges, trazendo novas histórias, fé e movimento. Varanasi não é apenas populosa, é uma cidade que nunca para de respirar, crescer e receber o mundo. Há mais de 5.000 anos pessoas chegam aqui, não apenas para viver, mas para buscar sentido, rezar, se entregar e encontrar algo além da própria vida. Acredita-se que seja a cidade de Shiva, um lugar onde o divino não está distante, mas profundamente presente em cada rua, em cada som, em cada respiração. Seu nome antigo é Kashi, que significa cidade de luz, representando iluminação espiritual. Diferente de muitas cidades antigas, Varanasi nunca foi abandonada. Ela foi habitada continuamente ao longo dos séculos. Ela é chamada de capital espiritual da Índia não por causa de monumentos, mas pelo que as pessoas acreditam que acontece aqui, que nesse espaço sagrado a alma pode finalmente se liberar, alcançando o moksha, a libertação do ciclo de reencarnação. Varanasi aparece em textos antigos do hinduísmo, como os Vedas e os Puranas. O deus Shiva, segundo a crença, vive aqui. Isso faz de Varanasi um dos lugares mais sagrados do hinduísmo. Às margens do sagrado rio Ganges, o Ganga River, a vida acontece em sua forma mais intensa e espiritual. Chegamos aqui no rio, a gente sente assim uma névoa, né? Ainda tem a fumacinha ainda das orações. E muita gente, 5h30 da manhã, tá todo mundo aqui, ainda escuro. A gente vai entrar no barco. Gente, muita gente vendendo garrafinhas para as pessoas levarem uma garrafinha da água do Rio Ganges para casa, acredita? Vou mostrar aqui. Os nomes Ganga e Ganges referem-se exatamente ao mesmo rio. Não há diferença física, apenas uma diferença de nomenclatura e de perspectiva cultural. Ganga é o nome tradicional usado em Hindi e em outras línguas indianas, carregando um profundo significado espiritual. Para milhões de hindus, o rio é reverenciado como Ganga Ma,
a Mãe Ganga, um símbolo divino de pureza e vida. Já Ganges é um nome em inglês derivado do grego antigo, Ganges, e posteriormente adaptado ao latim pelos ocidentais. A nomenclatura também muda conforme a geografia. Quando o rio entra em Bangladesh, ele passa a ser chamado de Padma. O Ganga tem aproximadamente 2.525 quilômetros de extensão. Nasce na geleira de Gangotri, no estado de Uttarakhand, na Índia, inicialmente como o rio Bhagirathi. Flui pelo norte da Índia até Bangladesh, desaguando na Baía de Bengala. É considerado o rio nacional da Índia e é essencial para o abastecimento de água, agricultura e transporte de milhões de pessoas. Ganga representa a identidade cultural e espiritual, enquanto Ganges é apenas o nome pelo qual o rio é conhecido internacionalmente. Varanasi é famosa pelos seus ghats, que são as escadarias que levam ao rio, e existem mais de 80 ghats, cada um com sua própria história. Desde o vibrante da Shashwamedh Ghat, onde todas as noites a hipnotizante Ganga Arti enche o ar com fogo, cânticos e devoção, até as chamas eternas de Manikargita Ghat, onde a vida encontra o seu fim. Esses locais concentram banhos rituais, orações, cremações. Aqui, luz e cinzas coexistem. A oração e a despedida acontecem lado a lado. Varanasi também é conhecida como a cidade dos templos, com milhares de espaços sagrados escondidos em suas ruas antigas. Entre eles está o poderoso Kashi Vishwanath Temple, um dos templos mais importantes dedicados a Shiva. E logo ao lado da cidade está Sarnath, onde Gautama Buda fez seu primeiro sermão após atingir a iluminação, tornando essa terra sagrada também para os budistas. Durante a Idade Média, Varanasi passou por destruição de templos, reconstruções, influência de diferentes governantes. Um exemplo dessa história complexa é a proximidade entre o templo Kashi Vishwanath e a mesquita Gyanvapi, explicando a forte presença muçulmana também na região. Varanasi também foi um importante centro de música clássica indiana, literatura, movimentos espirituais. A cidade influenciou profundamente a identidade cultural da Índia. Mas Varanasi vai além dos rituais. É a música ecoando pelos becos. É a arte delicada da seda Varanasi sendo tecida à mão. É poesia, filosofia e séculos de conhecimento fluindo do próprio rio. Durante séculos, Varanasi foi um importante centro de filosofia, estudos de sânscrito, astronomia. Estudiosos e buscadores espirituais vinham de toda a Índia para aprender e ensinar ali. Varanasi não é apenas um lugar que se visita, é onde você não apenas vê a vida, mas testemunha o seu início, o seu significado e o seu fim. Tudo ao mesmo tempo. Varanasi não é chamada de capital espiritual da Índia por acaso. É porque aqui a espiritualidade não é apenas praticada, ela é vivida em cada detalhe. Existe uma crença profunda e poderosa, muito importante, de que morrer em Varanasi
leva ao moksha, que é alcançar a libertação da alma do ciclo da reencarnação. Por isso, a cidade é central para rituais relacionados ao fim da vida, a libertação do ciclo de renascimentos, o fim de todas as voltas da vida. Por isso, milhares de pessoas viajam até aqui não apenas para viver, mas para se despedir da vida em um lugar sagrado. Durante séculos, Varanasi foi ponto de encontro para buscadores da verdade. Grandes nomes como Adi Shankaracharya, Kabir e Tulsidas passaram por aqui ensinando, escrevendo e deixando um legado espiritual profundo. A cidade se tornou um verdadeiro oceano de conhecimento, onde filosofia, yoga, literatura e espiritualidade se misturam, uma espiritualidade que nunca para. Em Varanasi, a fé não tem pausa. Rituais são realizados todos os dias. Fogueiras de cremação nunca se apagam. A imersão das cinzas no sagrado Ganga River, conhecida como Ashti Visarjan, não é apenas um ritual, é um ato profundo de amor, despedida e libertação. Para milhões de hindus, esse momento representa o instante em que a alma finalmente se solta do mundo material e segue seu caminho além da vida. A gente está aqui na frente do crematório. Esse aqui é o barco das madeiras. Existe uma crença silenciosa, mas poderosa. A alma só encontra descanso verdadeiro quando suas cinzas se unem ao Ganga. Ao tocar essas águas sagradas, acredita-se que o vínculo com a terra se dissolve e a alma se torna livre, alcançando o tão desejado moksha. Na filosofia hindu, o corpo é formado por 5 elementos da natureza. O fogo consome o corpo na cremação. A água recebe o que resta. Diferente de muitos países, em Varanasi, a morte não é escondida. Isso vem de uma ideia central do hinduísmo, de que o corpo é temporário, a alma é eterna. Por isso, a cremação não é vista como algo para esconder. Ela é um processo natural. Tudo acontece abertamente às margens do rio. E por questões financeiras, algumas cremações não são completas. A cremação tradicional usa lenha. Para que o corpo seja totalmente cremado, é necessário de 250 a 350 quilos de madeira e dura cerca de 3 a 4 horas. Mas existe um problema: a madeira é cara, então algumas famílias não conseguem pagar o suficiente e partes do corpo não podem queimar completamente. O restante é jogado no rio com a crença de que o rio completa o processo espiritual. E aqui alguns corpos não são cremados, pois na tradição hindu a cremação serve para libertar a alma do corpo físico, mas alguns grupos são considerados espiritualmente puros, então a cremação não seria necessária. Entre eles estão os bebês, os sadhus, que são os monges, e as mulheres grávidas. Nesses casos, o corpo pode ser envolvido em tecido, amarrado com pedras e colocado diretamente no rio Ganges. Isso não é o mais comum, mas é uma exceção tradicional muito antiga. O fogo da cremação aqui nunca apaga. No Manikarnika Ghat, as cremações acontecem 24 horas por dia, todos os dias do ano. Isso acontece pela crença de que morrer em Varanasi ajuda a alcançar a libertação espiritual. Por isso, os corpos chegam o tempo todo. Os rituais nunca param. Existe também a crença de que o fogo sagrado está aceso há séculos. Muitos acreditam que Varanasi é um lugar onde o mundo dos vivos e o espiritual estão mais próximos.
Para muitos estrangeiros, isso é chocante, mas para muitos hindus, se banhar no rio Ganges não é apenas um ritual, é um momento que eles carregam no coração por toda a vida. E se existe um lugar onde esse momento se torna mais intenso, é em Varanasi. Existe uma crença passada de geração em geração de que todo hindu deveria pelo menos uma vez em sua vida entrar nessas águas sagradas. Não porque é uma obrigação, mas porque significa algo que vem além das palavras. No primeiro contato com a água, não é apenas o corpo que reage, é emoção, é memória, é fé, porque o rio não é visto apenas como um rio, ele é a deusa Ganga. E entrar nessas águas, para muitos, é como ser abraçado pelo divino. As pessoas chegam carregando pesos invisíveis, arrependimentos, erros, orações não respondidas, esperanças de um novo começo, e mergulhar no rio, mesmo que por alguns segundos, dá a sensação de que algo está sendo liberado, algo está sendo perdoado, algo está sendo renovado. Em Varanasi, essa experiência se torna ainda mais profunda, porque aqui as orações ecoam em todo o tempo. Os ensinos dos templos nunca param. A vida e a morte coexistem lado a lado. Para muitos, esse banho não é apenas tradição, é uma memória de entrega, um momento silencioso em que a pessoa entra na água, olha para o céu e sente: eu faço parte de algo maior do que eu. Acredita-se que a água purifica pecados. Ela é espiritualmente limpa, independente da aparência. Aqui, a fé é mais forte do que a lógica física. Muitos idosos se mudam para Varanasi e ficam em locais chamados casas de libertação. Eles passam os últimos dias de suas vidas em oração. Além do seu significado espiritual, as águas do rio Ganges sempre despertam a curiosidade da ciência, não apenas pelo que se acredita, mas pelo que pesquisas realmente observaram. Por séculos, muitas pessoas notaram algo incomum. A água do Ganga parecia permanecer fresca por mais tempo, resistindo à decomposição de uma forma diferente de outros rios. Estudos científicos identificaram que o Ganga possui uma grande presença de bacteriófagos, vírus microscópicos que destroem bactérias nocivas. Pesquisas conduzidas por importantes instituições mundiais encontraram cerca de 20 a 25 tipos diferentes desses bacteriófagos no rio. Esses defensores invisíveis podem agir contra bactérias responsáveis por doenças como cólera e febre tifoide. Isso ajuda a explicar sua impressionante capacidade natural de autodepuração. Outro aspecto surpreendente é o alto nível de oxigênio dissolvido na água. O oxigênio é essencial para manter a água limpa, pois ajuda na decomposição de matéria orgânica. Em termos simples, o Ganga tem uma vantagem natural para se manter saudável e resistir à degradação. Estudos também mostram que a água do rio tem uma capacidade notável de reduzir micro-organismos nocivos. Pesquisadores acreditam que o rio carrega minerais especiais vindos do Himalaia. Esses minerais podem contribuir para suas propriedades antibacterianas e quase medicinais, tornando a água ainda mais única. Apesar dessas características
extraordinárias. A poluição moderna tem impactado significativamente partes do rio Ganges. Embora o rio tenha uma grande capacidade de se purificar, ele não é imune à contaminação em larga escala. O Ganges existe em um ponto raro de encontro, um rio profundamente sagrado na fé e cientificamente único na natureza. Em 2012, quando eu vim para Varanasi, a cidade era totalmente diferente. Assim, a entrada aqui para os ghats era bem mais precária. Parece que a gente estava numa cidade mais antiga. Por isso que as pessoas me perguntavam sobre as cidades, né? Eu sempre falava, Varanasi é a cidade que a gente sente mais, parece que na Índia antiga mesmo, né? Agora tá tudo renovado, muito comércio, muitas lojas. Então tá bem diferente nesse sentido. Que antes a gente não via tanto, era mais os vendedores de rua. Agora tem praça de alimentação, centro comercial, tudo muito diferente. Tá muito bonito. Gente, então como vocês podem ver aqui, ó, esse lado aqui tá bem bonito. E aquele lado ali que eu mostrei pra vocês, das cremações, o lado tá bem feio, né? Então eles estão fazendo uma série de melhorias aqui para os lugares parecerem um pouquinho melhores, né? Aparentarem um pouquinho melhores do que eles estão no momento. Dando tchauzinho aqui. Tchau, Varanasi. É sempre uma experiência quando a gente vem para Varanasi, porque é muito forte, são muitos sentimentos. Eles dizem, né, que é a cidade mais espiritual do mundo, que é uma cidade assim extremamente, tem muitas vibrações, né? Até porque as pessoas, os indianos principalmente, eles têm um sonho de pelo menos uma vez na vida vir para Varanasi. Eles têm o sonho de terem as suas cinzas jogadas no rio Ganges. Muitos peregrinos, né, vêm aqui, muitas pessoas vêm aqui se hospedar em casas para falecerem aqui, né? Muitas pessoas que já estão doentes, eles pensam, não, eu vou lá para Varanasi, eu vou morrer lá porque eu quero ser cremado lá e as minhas cinzas jogadas no rio lá. Então isso acontece. Então é um misto, né, de sentimentos aqui nesse lugar. E segundo a tradição, existe uma lenda de que o rei Bhagirath fez intensas penitências para trazer o Ganga dos céus à terra. Seu objetivo era libertar as almas de seus ancestrais de uma maldição. Desde então, o rio passou a ser visto como um caminho direto para a libertação espiritual. Existe um conceito profundo chamado Runanubandha, os laços emocionais e físicos que nos conectam uns aos outros. Ao entregar as cinzas ao rio, esses laços são gentilmente desfeitos. Não é apenas o corpo que parte, é também o desapego final entre quem ficou e quem se foi. Bem em frente do Ghat principal, podemos ver o famoso templo Kashi Vishwanath,
onde infelizmente estrangeiros têm entrada proibida. O templo é um dos locais mais sagrados dedicados a Shiva. O Kashi Vishwanath Temple é um dos lugares mais sagrados de todo o hinduísmo. Muitos devotos acreditam que Shiva está especialmente presente ali. Os rituais precisam ser realizados de forma precisa e contínua. Limitar a entrada ajuda a preservar a pureza e a continuidade desses rituais. O templo está localizado em uma área sensível e altamente protegida de Varanasi. Por isso, a segurança é extremamente rigorosa. Para os devotos, o templo não é um ponto turístico, é um lugar de oração, de rituais e de conexão pessoal com Shiva. Caminhar pelas pequenas vielas perto dos ghats em Varanasi não é apenas um passeio, é uma experiência que envolve todos os sentidos ao mesmo tempo. Pode parecer mágico, caótico, espiritual e intenso. Às vezes, tudo isso em poucos minutos. As vielas, chamadas galis, são extremamente estreitas e cheias de curvas, como um labirinto vivo. Você pode entrar em um beco pequeno e de repente encontrar um templo escondido, uma lojinha vendendo flores ou incenso, uma vaca parada no meio do caminho. Aqui não existe linha reta, você não controla o caminho, você se entrega à cidade. Enquanto você caminha, escuta várias camadas de som, sinos de templos tocando, pessoas rezando, vendedores chamando, ecos vindos do rio Ganges. Parece que a cidade está viva o tempo todo, conversando com você. O ar muda a cada passo e os cheiros contam história. Incenso e sândalo, comida de rua sendo preparada, flores usadas nas orações, às vezes o cheiro de fumaça das cremações. É intenso, mas extremamente real. Encontros muito próximos. Quase não existe espaço pessoal, mas de alguma forma tudo funciona. Nas vielas de Varanasi, se perder significa descobrir algo inesperado, sentir algo mais profundo, entender a cidade de um jeito que nenhum mapa explica. Caminhar aqui é como entrar em outro mundo, um mundo que parece não ter mudado há séculos. É um dos poucos lugares do mundo onde história, religião, filosofia, vida e morte coexistem de forma contínua. Varanasi não é um lugar, é um sentimento. É caos e paz no mesmo instante. É se perder e se encontrar sem perceber. Varanasi não se explica, se vive, se sente e nunca se esquece.